use a sua serva para orar pela sua outra serva. Amém? Paz do Senhor, igreja. Senhor Deus, eu quero te consagrar, Senhor, este momento, Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, derramar a tua unção sobre a Suiane, Deus. Que o Senhor coloque, Senhor, as tuas palavras, o que tu queres nos falar, Deus. Porque o teu Espírito Santo já habita nesta nossa irmã, Deus. Mas que a tua unção, Deus, o que tu queres nos dizer, que entre em nosso coração, Pai. Que possamos, Senhor, germinar, Senhor Jesus, o fruto, Deus, que tu colocas em nós. E assim eu te consagro e te agradeço, Pai, neste momento, porque eu sei que nós iremos sair daqui, Senhor, renovado com a tua unção, Deus, é a tua palavra. Assim eu te agradeço e te louvo, Pai amado. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, a igreja. Hoje a gente vai falar sobre um assunto meio estreito. Esse assunto, desde a semana passada, que estava vindo em meus pensamentos, em meu coração. Eu conversando com Deus, é esse mesmo, Senhor. É esse assunto mesmo, Senhor. E Deus confirmou, para a honra e glória do nome dEle. Eu vou falar um pouco hoje sobre você que se sente abandonado. Como a gente se sente? A gente se sente esquecido, rejeitado, abandonado. Como se sentir abandonado por um Criador que criou você, em tantos detalhes, né? Ele criou o seu cabelo, ele criou seus olhos, ele criou sua mão, ele criou seus pés, ele criou você em um detalhe tão perfeito. Ele se preocupou com unhas, ele se preocupou com cílios, ele se preocupou em fazer você tão perfeito. A gente, às vezes, quer criar alguma coisa e nada dá certo. E Deus criou a gente à sua imagem e semelhança, para a honra e glória do nome dEle. Hoje vamos falar um pouco sobre essa questão de nós se sentirmos abandonados. E vamos ver o que é que a Bíblia nos fala sobre abandono. Abra sua Bíblia lá em Salmos 139, a partir do 13. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 139, 13. Glória a Deus. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso formaste-me. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles criados e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabassem com todos os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não despreza os que se levantam contra ti? E os detestam, eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala de um Deus que nos criou do útero. Ele nos formou, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala que ele nos teceste. Aqui foi feito por mãos, foi a mão dele que nos criou. A mão dele que formou de modo assombroso. Aqui nos fala sobre embrião. O filho ele tem uma ligação com a mãe pelo embrião. Louvado seja o nome do Senhor ali pelo cordão umbilical. E eu queria um pouco trazer sobre o que Deus fez comigo há mais ou menos um mês e meio. E essa palavra ela veio perfeito de encontro com esse testemunho. Né? Porque é um Deus que ele te formou, ele te fez em perfeição a imagem e a semelhança dele. É um Deus que fez o teu coração, é um Deus que fez o teu pulmão, é o Deus que fez o teu fígado, é o Deus que fez o teu estômago, porque fala que aqui ele criou no interior. Então, cada órgão que o nosso corpo possui foi criado pelo Senhor. Às vezes a gente entrega ao médico o destino das nossas vidas. Às vezes a gente entrega ao médico o destino da vida daquelas pessoas que a gente ama. Se Deus criou o rins, o fígado ele não pode curar o rins, ele não pode curar o pulmão, ele não pode curar o sangue, ele não pode estar ali o domínio dos seus nervos. Pode. Ele criou e ele sabe exatamente o que é necessário para cada um deles. Tanto no corpo, como no osso, como na carne. Deus é o Deus de poder em todas as áreas. Em nome de Cristo Jesus, Ele foi quem patenteou você. Criado, inventado e feito por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esses dias, como eu falei inicialmente, mais ou menos um mês e meio, eu estava ali perto da minha casa e uma irmã começou a conversar comigo. Ela não é dessa igreja, mas ela é cristã. E ela começou a tocar num assunto que ele é meio tenso. Ela começou a falar sobre órfãos, né? Suiane, eu não teria coragem, de jeito nenhum, de adotar ninguém. Não adotar nenhuma criança, de adotar um adolescente. Eu não teria coragem de adotar porque eu não saberia, Suiane, qual é a índole que essa pessoa ia ter, o que essa pessoa ia fazer, como ela ia se formar. Qual é o caráter dela? Não, mulher. Eu adotar uma pessoa, adotar uma criança, de jeito nenhum. Se vir deixar na minha porta, eu vou deixar direto na delegacia, no orfanato, mas de jeito nenhum. E nesse momento que ela falava isso, as lágrimas vinham. Né? E eu, em estudar esse texto, muitas lágrimas vieram. Né? Porque quando ela falou, as lágrimas vinham descendo e ela ficava olhando para mim. O que foi, irmã Suiane? Minha irmã, a gente muitas vezes quer destinar o futuro nosso e das pessoas. E Deus é quem sabe o amanhã de cada uma. E às vezes Deus está enviando pessoas para nos ajudar, porque nós vamos precisar delas mais tarde. Né? Você está falando isso daí tudinho para uma pessoa que foi adotada. Tudo que você falou aí foi de uma pessoa que foi deixada na porta. Foi eu. E eu quero lhe dizer que eu estava tão triste o dia todinho. Agora eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Porque Deus me deixou na porta de uma pessoa que nem podia me criar. Me deixou na porta de quem não tinha nem o que comer direito. E ainda tinha 3 filhos. E eu louvo a esse Deus porque ela ficou comigo. Eu fico pensando, minha irmã, o quanto a gente desconhece do Senhor. Hoje, no que você está falando aí, eu vejo mais ainda o amor de Deus na minha vida. Eu não me sinto de forma nenhuma desprezada. Eu não me sinto de forma nenhuma pessoa coitada. Eu não me sinto de forma nenhuma pessoa vítima. De forma nenhuma.
Deus me deixou no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Né? Quem muito tem não dividiria com ninguém. E que quem não tinha nada, ainda tinha outros para alimentar, ficou comigo. Meu Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, minha irmã. No que você está falando sobre ter medo de um caráter, ter medo do sangue, vem no sangue a ruindade ou a bondade. Eu vou lhe dizer uma coisa, é claro que casos e casos. Eu creio que Deus, Ele não vai colocar uma carga maior do que o que você pode carregar. Né? Deus jamais vai colocar ali algo que não seja dele para a sua vida, né? E assim, pelos os filhos, aqueles que estão no caminho como filhos, não como criatura. Existe uma grande diferença sobre isso, a gente sabe disso. Então, quando eu abro a boca, já sendo conhecedora da palavra, já sabendo um pouco do amor do Senhor, e eu estou julgando o sangue, aí mostra que ainda não sabe muito. Ainda não aprendeu a base do amor do Senhor pelo próximo. Né? Já julga uma criança, já condena a criança, já destina o destino de uma criança. Né? Pois o meu sonho, se Deus permitir, é sim, criar uma criança assim, adotada, sim, em nome de Jesus. Vá anotando, pastor Tiago. Viu? Quando estiver lá por meus 50, meus filhos já crescidos, se Deus colocar, se Deus enviar, em nome do Senhor, em concordância com meu marido, tem esse negócio comigo, não. E eu agradeço muito minha mãe, sabe, gente? Porque o caráter que a minha mãe me deu, o caráter que eu tenho não é caráter porque eu me tornei uma pessoa cristã. Tem muitos cristãos que não têm caráter. Infelizmente, existe isso. O caráter que eu tenho foi o caráter da minha mãe. Uma mulher de respeito, uma mulher que luta, uma mulher que batalha. Uma mulher que muitas vezes apanhava ali do chão da Ceasa para alimentar a gente. Isso são superações. Isso é vida. Isso é a realidade de muitos. Uma pessoa que com sofrimento, minha mãe sofreu demais. Mas ela me criou. E me criou com respeito, com dignidade, com vergonha na cara. Fui criada com tudo isso, eu louvo ao Senhor por isso. Não tinha o negócio de estar escolhendo o que tem para comer, não, é o que tinha. Aprendi a amar beterraba foi cedo. Então, eu louvo ao Senhor, porque foi Ele que fez ali. Assim como tem aquelas pessoas que bordam, aquelas pessoas que fazem ali crochê, né, irmã Edneuza? Que pega ali a agulha e fica ali tecendo, né, cada passo para poder terminar ali uma peça, né, de crochê. Assim Deus faz conosco, é Ele que está tecendo cada parte do nosso corpo. Ali do embrião que é ligado à mãe, Ele está tecendo. Os sentidos foi Ele que deu o ouvir, o falar, o cheirar, o tocar, o ver. Foi Ele que deu. Né? Eu creio que se eu fosse criar algo, eu não ia pensar nessas coisas. Eu acho que eu não chego nem a criar nada. Tem uma maquete lá em casa para ser feita desde a semana passada. Agora foi que a gente fez a UPA na maquete. Então, a criação do Senhor é muito sábia, é muito perfeita. E o que me admira muito na criação de Deus é que Ele criou, formou, Ele deu um destino, e em nome de Cristo Jesus, muitos crescem, têm o conhecimento do Senhor, mas não quer o Criador como Senhor. Não quer o Criador como seu Salvador. Se volta para as coisas do mundo, onde o mundo não criou nada para você que possa ser eterno. Não existe nada do mundo que o ladrão não possa roubar, ou que as traças não possam roer. Mas em Cristo Jesus existem tesouros maravilhosos. Existem coisas que jamais podem ser roubadas. Não tem como entrar no seu coração para roubar o amor que tem lá. Não tem como entrar no seu coração para roubar a misericórdia que tem lá. Então isso é chamado tesouros. Tesouros do céu que a traça não rói e os ladrões não roubam. E levando mais adiante a história,
terminei o assunto com a minha amiga dizendo para ela, mulher, abre teu coração para Deus. Se Deus enviar para você um dia, não rejeite. Ore, né? Saiba se realmente foi Deus que enviou, se não. Mas não conte já com não, né? Porque às vezes Deus está enviando para você uma pessoa que vai lhe ajudar, que vai ajudar a sua família, né? Que pode ser ali um caminho para levar a sua família até a Cristo, que pode ser um caminho ali para levar você, para vocês terem um crescimento. Então não rejeite. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Até os momentos ruins, eu creio que os momentos ruins foram os melhores de certa forma, porque me trouxe de volta para os caminhos do Senhor, né? O mais importante é a nossa salvação. E só é salvo quem tem fé. Não tem como ser salvo sem fé. As obras são importantes, mas as obras não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a fé em Cristo Jesus. Como é que eu quero ir para um céu onde eu não creio? No Criador que lá está. No Senhor que lá está. Então, o Deus que criou também todos os órgãos, é o Deus que vai escutar o seu clamor quando você estiver a pedir, quando você estiver com alguma doença, com alguma enfermidade. Alguém da sua família estiver com alguma enfermidade. Deus criou o cérebro. Deus criou ali cada movimento do seu corpo. Ele tem poder para curar a doença que for. Não existe aonde o Senhor não possa tocar. Não existe o que o Senhor não possa transformar. Não existe o que o Senhor não possa curar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu poder, ele é imenso. Aqui fala no início, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Salmo 139, 1 e 2. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Isso nos deixa como? Ao saber que Ele sabe os nossos pensamentos. Preocupados ou tranquilos? O Senhor sabe o que tu está pensando. O Senhor sabe o que é que tu está julgando. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente ter o domínio do pensamento. Como o pastor Tiago falou aqui um dia, que foi no mercantil, escutou a música lá, a música veio no pensamento dele. A gente não quer mais estar lá. Mas a gente pode pedir a Deus o domínio. Senhor, tira isso aqui não é de ti, não, isso aqui está me fazendo mal. De repente, a pessoa está pensando na música, já está lá, dando ali o ritmo, está repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Então, Ele tem o poder de estar ali sabendo. A palavra fala aqui, observas o meu andar e o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheceste toda. Eita glória! Eita, Senhor, aleluia! Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu estou olhando para o Tiago, eu estou vendo ele aqui de frente. O Senhor está vendo ele de frente, de lado, de costa, por fora e por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão maravilhoso, oh glória. Então, o Senhor não tem como você fugir dele. Está fazendo algo escondido? Dele você não está fazendo. Tudo que o homem planta, o homem vai colher. O Senhor vai lhe dar ali a colheita justa e certa sobre o que você está fazendo. Então vamos fazer o bem, né? Para a gente colher o melhor possível para a nossa vida. Se subo aos altos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu estou bem, alegre, feliz, contente, o Senhor está comigo. Mas se eu estou depressiva, com ansiedade, com crise, com transtorno bipolar, Ele também está. E às vezes a gente se lembra de agradecer, ou a gente se esquece de agradecer em momentos bons. E às vezes a gente se lembra de clamar,
Ou às vezes a gente se esquece de clamar em momentos ruins. Esquecendo nós que Ele está nesses momentos. Está em festa, glorifica a gratidão do que Deus está fazendo. Senhor, muito obrigada, Pai. A gratidão vai gerar mais bênção ainda. Mas se está em um momento ruim, numa fase difícil, se está em algo que está muito complicado, que correu para um lado, correu para o outro, e não deu certo, corre para o Senhor. Ele vai enviar a resposta, é impossível. É impossível, a palavra fala que de maneira nenhuma o Senhor vai rejeitar aquele que vai para Ele. Aquele que está clamando a Ele, de maneira nenhuma o Senhor vai rejeitar. Ou Ele vai enviar uma palavra de conserto, de disciplina, ou Ele vai enviar um consolo, ou Ele vai enviar algo. Você não vai ficar de mão vazia. Agora o inimigo, ele quer tirar de toda maneira, de toda forma, que você pegue o seu joelho e dobre. Ai, antes do almoço eu vou orar. Menina, aconteceu tanta coisa antes do almoço que você esqueceu da oração. De noite eu vou orar, antes de dormir eu vou orar, quando eu acordar eu vou orar. E você, por que será que é tão atrapalhada a oração? Por que será que acontece tantas coisas quando a gente destina-se a orar ao Senhor? Com reverência, mais ainda ali quando você está fazendo um jejum, algo ali tão profundo com Deus, aparece tudo para impedir. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa. A perseguição que o inimigo tem na sua vida para fazer você parar, não precisa ser em relação a ninguém, não. É em relação a coisas, a situações. Ele vai usar o que for. Porque ele sabe que o Senhor vai escutar. Ele sabe mais ainda que o Senhor vai fazer. Uma vez eu falei algo, depois eu perguntei ao Tiago se eu falei besteira. Gente, infelizmente, às vezes o inimigo ele é mais crente do que a gente. Não porque ele seja convertido ou vai ter a salvação. Mas é porque ele sabe. Ele sabe que se você orar, bênçãos vão vir para a sua vida. Ele sabe que se você obedecer, presentes do céu vai descendo assim, que você fica tomando susto. Como foi que aconteceu isso? Como foi isso? Como foi isso? E é uma coisa atrás da outra. A palavra fala que as bênçãos vão correndo atrás de você. É bênção em cima de bênção. Por isso, a obediência é tão perseguida. A obediência ela é tão, muitas vezes, esquecida. Não, isso é besteira. Ou exagero. Povo exagerado. Gente, quando a gente vê o valor da obediência, as bênçãos que a obediência traz, a gente obedece com prazer, não é com peso, não é com fardo. A conversão da nossa vida não é porque a gente vem para a igreja um dia sim, um dia não, ou porque mudamos as vestes, ou isso, ou aquilo, a gente está fazendo em prol da igreja. Não. A conversão da nossa vida é entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus com prazer. Não é fácil, mas também não é uma coisa que você tem que estar dizendo direto, ai, é luta, ai, tá pesado, ai, que fardo, ai, que isso, eu não posso me levantar que eu fico doente. Não é assim também não, gente. Às vezes é o psicológico da pessoa, que ela acha que quando está fazendo algo para Deus, adoeceu porque ela está fazendo aquilo. Não vou generalizar, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a obra é sim, claro, é preciso haver a perseguição. É preciso haver a luta, porque senão não estamos no caminho certo. Mas Deus, o que Ele fala? Ele dá o escape junto, Ele dá junto ali a força para você lutar. Ele dá a maneira certa. Louvado seja o nome do Senhor. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são como a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Experimenta apagar as luzes da tua casa tudinho e andar no escuro. Tu acha que sabe onde é tudo? Não bate nada, quebra nada, não cai em nada, não tropeça em nada. Tropeça.
Está com a luz acesa. Tropeça, cai, quebra. Para ele não. Ele não tropeça. Ele não cai. Ele não quebra, ele não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, isso é muito profundo. Você vê que aqui ficou escuro, não foi? Uns dias. Aqui mesmo na igreja teve um dia que não teve, cortaram aí errado a energia. Foi todo mundo lá para a praça, para o culto lá na praça. Para a gente entrar aqui, para poder ajeitar aqui as coisas, teve que ligar a luzinha do celular. Para pegar o microfone dali para cá, gente. Então, para ele, tanto faz. Ele pegaria o microfone na boa, sem precisar da luzinha do celular. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graça te dou, visto de modo assombroso. Visto que de modo assombroso, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no escuro, no oculto. A gente está sendo formado dentro do ventre da nossa mãe. O Senhor está vendo. Nós não conseguimos, eu não estou grávida, gente. Nós não conseguimos ver através da barriga, da grávida, nem da nossa própria, mas o Senhor está vendo. O Senhor está formando ali cada pedacinho, cada detalhe. Louvado seja o nome do Senhor. Fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos, criados e determinados. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como sai um fruto da terra, assim como a semente está germinando e ali sai um fruto, ali sai uma árvore, ali sai algo. Assim o Senhor fez conosco. Assim como está germinando, assim como algo está se formando, assim nós fomos formados. Aqui lembra muito também a terra, a criação da terra, a criação de todas as coisas. Ele viu que era vazia e sem nada, sem forma alguma, ele criou todas as coisas. O poder do Senhor, ele é ilimitado. Hoje eu estava até tirando algumas dúvidas com o Tiago e falando para ele, Tiago, aqui a gente está vendo aqui os 3 pilares do Senhor. A gente vê aqui onisciência, onipotência e onipresença, tudo num texto só. No Salmo 139 a gente vê a onisciência do Senhor, de saber toda a ciência, de compreender, saber os seus pensamentos, o que você sente. A gente vê ali a onipresença do Senhor, Ele está presente em todos os lugares, no seu deitar, no seu levantar, no seu ir, no seu vir, na escuridão, na claridade, Ele está presente em todos os lugares. E a onipotência dEle, o poder que Ele tem de formar uma vida. Eu creio que o casamento, o homem ou a mulher que forma ali a vida, é gerado um ser humano. Mas quem gera é Deus. Nós não temos o poder de gerar ninguém. Eu creio que Deus queria explicar de alguma forma como é que se gera um ser humano, na explicação que o mundo possa ver. Mas é muito perfeito a criação. Quando nenhum deles ainda existia. Que é precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, incontáveis. E se os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabassem com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Como nós gostaríamos também, né, que os perversos se acabassem, né? Que a violência, que a perversidade, que a ruindade acabasse. Aqui está falando de uma criação tão linda, está falando aqui de um poder tão lindo do Senhor, e a gente vê que ainda há luta contra o aborto. Ainda existe dilemas, pessoas em dúvidas sobre o aborto. Meu Senhor, ainda bem que essas pessoas nasceram, né, para poder elas terem dúvidas, porque se elas tivessem sido abortadas, elas não teriam como ter dúvidas. Então, eu sou contra totalmente, um ato totalmente cruel. Né? Existem situações e situações, mas eu creio que uma vida, só porque alguém quer tirar, não pode ser decidido
por um ser humano a vida ou a morte de alguém. Creio que Deus cobrará de cada um a sua parte. Deus está a ver a perversidade do ser humano, a ruindade. Em nome de Cristo Jesus, que isso não chegue até o Brasil, Senhor. E os países que permitem, meu Pai, em nome do Senhor, que não venha permitir mais, Senhor, que Tu pode mudar pensamentos, Tu pode mudar, Senhor, ações, Tu pode mudar e transformar o mundo se o Senhor quiser, Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, Pai, que essa questão do aborto não chegue até o Brasil, como tem chegado, mas não seja decidido, Senhor, para que seja legalizado, Senhor, porque a vida somente o Senhor pode dar e somente o Senhor pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque lá em Isaías 49, 14. Glória a Deus. Isaías 49, 14. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não possa compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas, nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. As suas muralhas, as suas guerras, as suas lutas estão diante do Senhor. Aqui o Senhor está falando sobre Israel, sobre o povo dele. Um Deus que fala que o teu nome está escrito na mão dele. Um Deus que fala que as tuas muralhas estão diante dele. Será que é um Deus de poucas coisas? Será que é um Deus que somente nós temos costume de falar o nome dele? Ou será que é um Deus que pode sim operar milagres, que pode sim operar coisas grandiosíssimas hoje sim? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente se acostuma com coisas que a gente já tem no cotidiano. Todo dia nós estamos vendo, já se tornou normal. Mas se o Senhor decidisse que o ar que nós respiramos agora, Ele viesse tirar, que só Ele pode dar. Muitas coisas a gente faz para o nosso cotidiano, para a nossa vida. A gente ajuda o filho, ajuda a filha, ajuda o marido, faz uma coisa ou faz outras. Mas tem coisas que só o Senhor está fazendo. Pode fazer não, Ele está fazendo. Ele está dando a esperança no nosso coração. Basta a gente receber. Ele dá é uma coisa. Você receber é outra. Não adianta sair daqui e pensar, ai, não vai dar certo. Palavra, o Senhor falou, mas é tão dificultoso. Eu não vejo mudança, eu não vejo melhora. Já é tanto tempo. Eu tenho certeza, gente, que naquilo que vocês estão pedindo, há pouco tempo, ou há muito tempo, ou começaram a pedir, não sei. Não está estagnado, não está parado. Com certeza não está mais como era antes. Deus está levando a um caminho de melhora, a um caminho de mudança. É importante que nós não venhamos desistir. O Deus que formou o teu filho é o Deus que pode transformar o teu filho. É o Deus que pode mudar os pensamentos. Ele tem poder no pensamento. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas orações eu já fiz, faço e farei pelos pensamentos dos meus filhos, pelos pensamentos do meu marido, pelos pensamentos dos meus familiares. Senhor, em nome de Jesus, traz nojo naquilo que não é teu. Que nem pense, que nem sinta, tenha nem vontade. O Senhor fala que o Senhor tem poder nos pensamentos. Então, em nome de Jesus, muda os pensamentos.
O Senhor fala que tem poder no órgão. Deus, cura o órgão em nome de Jesus. Envia o recurso, o meio, a forma, o hospital que tem que ir. Eu creio que Deus direcionou o médico e direcionou os medicamentos. Louvado seja o nome dele. Então, podemos sim orar para Deus direcionar o médico certo, ao medicamento certo. Podemos direcionar aí em oração a cura. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o crente não pode fazer? O crente pode fazer tudo. Tudo em nome de Cristo Jesus que apraz e que agrada o Senhor. A oração que é feita, ela é escutada por um Deus que vai fazer. Não é você que está fazendo. Não é você que vai operar o milagre. É o Deus que você está orando que vai operar o milagre. Não adianta você querer ver pelas forças da sua mão a diferença. Não adianta. Se você conseguir alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Mas existe um Deus que consegue todas as coisas. Quantas e quantas orações, meu Deus, eu já fiz por conta de coração. Senhor, transforma coração. Senhor, muda pensamento. Senhor, tira amizade. Senhor, tira do lugar, coloca em outro. Traz amizade nova, Senhor. Em nome de Jesus, traz mudança de vida, traz melhora, traz abundância, traz felicidade. Mas, acima de tudo, a tua presença. Porque a tua presença, Senhor, não tem demônio que fique de pé. Muitas vezes a gente alcançou coisas maravilhosíssimas, coisas como ele fala aqui, que para mim são grandiosas demais. A gente para, a gente fica ali como Elias, querendo entrar ali para poder ficar ali depressivo na caverna, com medo de Jezabel, com medo de uma luta. Quando você se deparar com um momento assim difícil, porque a gente vai ter até o último respirar, porque a palavra fala, dar-te-lhe a coroa da vida, né? Mas a gente tem que ser fiel até a morte, então a luta é até a morte. Serão diferentes, venceremos e outras coisas irão aparecer, mas venceremos em Cristo Jesus. E quando aparecer algo assim na sua vida, olhe para trás. Deus me deu vitória em coisas tão mais pesadas. Deus me deu vitória em coisas tão mais difíceis. Por que que eu vou parar por conta dessa luta aqui? Por que que eu vou desanimar, entristecer, parar o serviço do Senhor, ficar triste? Se Deus já me deu vitórias que para mim era impossível. A gente pedia já esperando que não. E de repente Deus fez. Que essa luta que a gente está passando hoje, que eu não sei o que é que vocês estão passando, eu não sei quais são as dificuldades, qual é os dramas, não sei. Deus sabe a dificuldade de cada um. Que nós venhamos hoje olhar um pouco para trás e ver que coisas piores já aconteceram e Deus nos deu vitória. Deus é um Deus que transforma gostos. Não sei por que eu me lembrei disso agora. Seu filho tem gosto pelo quê? O que é que seu filho tem usado? O que é que o seu filho tem buscado? O que é que seu filho tem comprado? Hoje eu te digo, não sei para quem estou dizendo isso. Ore para que ele crie nojo. Para que Deus tire da porta, do caminho da vida dele. Quem quer que seja esteja trazendo isso que prejudica a vida dele. Que destrói a vida dele, assim trazendo também destruição em uma família. Em nome de Cristo Jesus, meu Deus. Ore para que Deus dê desgosto. Para que venha ter nojo. Em nome de Cristo Jesus, essa oração eu faço. Faço pelos meus. Senhor, dá nojo. Em nome de Jesus, por bebida, por que quer que seja que não presta. Que não é de ti, que o Senhor não se agrada, que venha, Senhor, afastar as bênçãos, que venha, Senhor, atrapalhar as bênçãos da vida dos meus. Em nome do Senhor, traz nojo. Tira as amizades, Senhor, que só traz coisa que não soma, só diminui. E envia os teus. Porque tem muito dos teus na terra, louvado seja o nome do Senhor. Envia, Pai. Traz, meu Pai, em nome de Jesus, amizades, meu Pai, que venha engrandecer o teu reino, Senhor.
que venha trazer conhecimento do quanto tu és bom, do quanto tu faz e faz todo dia. O Senhor não faz só por um momento, por uma hora, ou aquele dia ali é o dia do milagre. Todo dia é dia de milagre. Toda hora é hora de milagre. Só em você estar aqui é um milagre. Só em você estar orando é um milagre. Só em você crer é um milagre. Que a oração ela venha ser fortificada na nossa vida. Que nós venhamos orar mais, buscar mais. Aqui nos mostra que nós temos um dono, um Senhor, que nós temos um Pai, que nós temos um Criador. E mais ainda, que nós temos um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, que eu não canso de dizer que existe uma terra que está sendo preparada. E a qualquer hora a gente pode ir. Não há tempo para perder. No que Deus chamou, faça. Se Deus agora quer só conversar com você, escute. Se Deus quer escutar você, fale, mas não pare. Deus não chamou ninguém para ficar parado. De um jeito ou de outro, Deus está fazendo. Existe uma terra sendo preparada. Ele vai vir nos buscar. E nós queremos ir. Nós queremos ir. Já pensou estar numa terra onde não existe pedofilia, que é uma das coisas mais terríveis que eu acho. É a pedofilia. Pedofilia, estupro. Eu acho coisas terríveis, terríveis. Só em você pensar que você vai estar numa terra que não existe nada disso. Gente, eu não ia falar nisso, mas eu me lembrei. A gente já fez evangelismo em vários lugares, né? A gente já foi em casa de recuperação, em casas, ruas, praças, né? A gente já fez evangelismo em vários lugares. Mas um canto que eu estremeço só em falar é orfanato. Gente, eu tenho que orar muito para me visitar um orfanato. Porque eu conversando com uma amiga uma vez, ela disse que, Suiane, mulher, a pessoa para ir para lá, ela tem que estar muito bem psicologicamente. Ela tem que ter o psicológico forte. Porque minha irmã é o bichinho tudo dizendo, tia, me leva. Tia, me leva. Bichinho de 2 anos, as coisinhas mais lindas, Suiane, 3 anos. Aí eu fico pensando, sabe? Eu tenho horror de menino lá em casa. Mas, gente, é a inocência, a pureza, a culpa de nada. Que culpa aquele inocente teve de estar ali? Mas, de uma certa forma, a mãe não matou. Né? Mas, gente, eu tenho que orar muito para ir no orfanato. Porque me estremece demais. Hoje eu escrevendo isso, eu chorei muito. Porque eu poderia ter ficado no orfanato. Deus não quis que eu ficasse no orfanato. Não foi a pessoa que me deixou lá. Não foi a pessoa que me criou. Existiu um Deus que guiou todos os passos. Antes de todas as coisas. Porque foi Ele que me colocou ali. Né? E eu sou muito grata a Deus. Falo com honra, falo com felicidade, falo com amor que sou adotada. E sou adotada por uma pessoa maravilhosa, que me ama, que me deu caráter. E em nome de Cristo Jesus, não achando o suficiente, ela foi e quis mais uma. Deus, Ele é fiel, gente. Às vezes a gente quer destinar os destinos das pessoas, mas a gente tem que ter muito cuidado. Nós não temos poder nenhum sobre a vida das pessoas. Às vezes a gente está errando inutilmente. Né? E hoje eu queria trazer essa mensagem sobre a oração que pode, sim, mudar pensamentos, curar órgãos, por um Deus que criou
criou o seu corpo, criou o seu nervo, criou ali os seus sentidos, criou o seu coração. Um Deus que formou todas as coisas para que hoje você estivesse aqui, para que hoje eu estivesse aqui. Nós fomos criados e nós temos um dono, nós temos um pai. Que todos os dias nós venhamos se lembrar que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, ainda que uma mãe amamentando possa abandonar o seu filho, o Senhor jamais nos abandonará. E não existe nenhuma causa, não existe nenhuma dificuldade onde Ele não possa colocar a mão dele e transformar tudo, pelo poder que há nele. É só até aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Suiane. Está pregando melhor do que o marido já, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos aproveitar para orar nesse momento pelas nossas causas. E vamos lembrar também desse debate que sempre tem acontecido no nosso país, que é em relação ao aborto. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, passagens como o Salmo 139, a gente vê o amor que Deus tem pela vida já intrauterina, né? Já desde o ventre, Deus já cuida, Deus já tem um propósito, Deus já protege, Deus já forma. Então, não é essa ideia que muitos estão tendo, de que a vida só tem valor após o nascimento. Não, a Bíblia mostra que no ventre da sua mãe, João Batista já era cheio do Espírito Santo, né? Ele já reconhecia a presença do Salvador. Então, nós cristãos, nós temos que, claro que orar, né, pelas mulheres que muitas vezes sofrem violência, mas um erro não justifica outro. Não é porque uma mulher ela sofreu algo de um ser humano adulto que ela agora vai entender que deve castigar, né, um inocente. Então, que Deus traga compreensão aos brasileiros em meio a esse debate que tem acontecido, né? Vamos aproveitar agora para orar. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar mais uma vez. Logo após eu quero dar os avisos e nós nos despedirmos. Senhor Deus e amado Pai, eu quero neste momento, Pai, juntamente com a Tua igreja, aqueles que estão aqui presencialmente, também aqueles que estão adorando conosco, através da distância, Pai, nós queremos nos unir em oração agora para agradecermos, Senhor, pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas na manhã deste dia, porque nós só chegamos até aqui porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, não apenas no dia de hoje, Senhor, mas em todos os dias da nossa vida, não apenas desde o nascimento, mas desde a nossa formação. Os teus olhos nos viram, Senhor, quando nós ainda éramos uma substância sem forma. Foi o Senhor que nos entreteceu, foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem viu os nossos dias. O Senhor viu o dia de hoje, Pai, de cada um de nós. Por isso o salmista diz: quão maravilhoso é pensar sobre o Senhor. Quem entende quem o Senhor é, não pode tomar outra decisão, senão confiar em Ti, como Senhor e Salvador da sua vida. E foi o que nós fizemos e não nos arrependemos, Senhor. O nosso arrependimento é não termos feito isso antes. E às vezes pensarmos em desistir. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Não há outro destino, não há outro porto seguro, não há outro Salvador e Senhor, a não ser o nosso Deus. Por isso nós agradecemos, Pai, porque compreendemos isso. E sabemos, Pai, que enquanto estivermos nesta terra, nós vamos precisar confiar no Senhor, nós vamos precisar orar, como foi pregado nesta noite, mas não com dúvida e sim com fé, porque aquele que tem dúvida é como a onda do mar, que vai para frente e vai para trás e nada alcança do Senhor.
nós precisamos ter convicção de que o Senhor está nos ouvindo e que a tua vontade será feita nas nossas vidas, Pai. Então fortalece o coração de cada um de nós em relação àquela causa, Pai, que foi entregue nas tuas mãos e que talvez ainda não foi resolvida, mas não foi resolvida, não é porque o Senhor não tem poder, nem porque o Senhor não tem amor, pelo contrário, é porque existe um momento certo para o Senhor agir, existe uma maneira certa do Senhor responder, o Senhor não faz tudo o que nós queremos, e muito obrigado por isso, Pai, porque se nós tivéssemos tudo o que pedirmos, nós nem aqui estaríamos. Muito obrigado porque tu és um Pai sábio, amoroso e poderoso. Continuamos confiando em ti, entregamos os nossos familiares em tuas mãos, aqueles que já se converteram, aqueles que ainda não, aqueles que já se converteram, mas se afastaram. Senhor, nós cremos que o Senhor está agindo no coração, porque quando tem alguém orando, o Senhor está trabalhando, Pai. Então, muito obrigado. Senhor, nós vivemos em um mundo onde coisas ruins ainda acontecem. No novo céu e na nova terra, nada disso acontecerá. Mas no velho céu e na velha terra, Senhor, ainda acontece coisa ruim. Senhor, ainda existe estupro, ainda existe promiscuidade, ainda existe relacionamento sem compromisso, Pai. São erros que acontecem. E o pior do ser humano é que muitas vezes eles querem resolver um erro com outro erro. Senhor, os erros muitas vezes, a solução para eles, alguns estão pensando, Pai, que é a interrupção da gravidez. Senhor, algo abominável perante a tua palavra. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor toque os corações, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, que o Senhor conforte, Senhor, o coração de alguém que talvez já cometeu este erro, Pai. Talvez antes de conhecer, achava que não tinha problema, mas cometeu este erro e o Senhor já perdoou, Pai. Mas Senhor, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor transforme entendimentos, Pai, que a vida ela seja valorizada já no ventre materno, Pai. Muito obrigado. Senhor, oro por aquelas mulheres que não podem gerar. Algumas mulheres não querem receber o que o Senhor está dando, enquanto outras gostariam, Pai, de ter a oportunidade de gerar uma vida. Senhor, opera um milagre. Prepara, Senhor. Eu creio, Senhor, que talvez há mulheres me ouvindo agora, que tem esse desejo no coração. E eu creio que o Senhor é poderoso para operar este milagre na vida delas. Faz assim, para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado por este culto, Pai. Obrigado por tudo que foi feito aqui. Que o Senhor receba como um cheiro suave em tuas narinas e nos leve em paz para os nossos lares. Tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Desligou? Será que são os carros que estão passando aí em frente, hein? Porque a gente percebe que treme, né? Eu estou percebendo que está tremendo a imagem. Mas, então eu vou dar os avisos, eles estão lá no nosso mural. Vou só reforçar. Amanhã, quarta-feira, tem Jovens BR aqui na igreja. Encontro de jovens. A Sunamita também está convidando as mulheres que não estão inscritas no coral, que não estão participando, a se inscreverem. Tem também um informativo ali atrás. Na quinta-feira nós temos o nosso culto da palavra. No sábado à tarde, haverá uma palestra especial aqui na igreja. Ela é voltada principalmente para os professores do Ministério Infantil, mas também para os pais e as mães. Ela tem a ver com o acolhimento de crianças atípicas. O que são crianças atípicas? São crianças que... Eu esqueci agora. Que tem o quê? São crianças especiais, né? Aí, chama atípicas, agora? Ok, então vai ser dada uma orientação sobre algo que está muito comum agora. Começa com a letra A. Autismo. Ótimo. Então vai ter uma psicopedagoga aqui, e ela vai estar dando essa palestra às 3h da tarde. Então, principalmente para os professores, professoras, mas também os pais e as mães estão convidados a virem, tá bom? Sábado, 3h da tarde. E à noite vai ter o nosso culto de homens. Louvor será trazido pelo nosso irmão Nonato e a palavra pelo diácono Aristélio. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, e à noite, culto de louvor e adoração ao Senhor.
Acho que não esqueci de nada, né? Convidar o irmão Jonis para fazer uma oração de encerramento. Amém, Jonis? Eu gosto de aproveitar as visitas, né? Para não voltar para casa sem fazer nada, tá bom? Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Então oremos. Soberano Deus, Pai eterno, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. Te louvamos, Deus, escutamos, Senhor, e nos alimentamos dessa palavra que foi aqui proferida pela irmã Suiane, Pai. Palavra que nos deu entendimento, que nos alimentou, meu Pai. E aí somos gratos por tudo que o Senhor fez, tem feito e vai fazer ainda muito mais. Pai, que o Senhor possa nos levar para casa, Pai, sob os Teus comandos, sob a Tua proteção. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.